Campinas. São 17 horas e 32 minutos em Campinas. Estamos em contato com o Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, e vai conversar conosco. São vários assuntos. Peço, inclusive, por favor, ao presidente, se conseguir responder com brevidade, assim a gente consegue colocar no ar todos os assuntos que estão em pauta aqui para a gente discutir. Oi, Marquinho, um abraço para você, seja bem-vindo, muito obrigado. Um abraço, Batista. Prazer falar com você, com o pessoal da equipe da Bandeirantes, e principalmente o torcedor pontepretano, que te dá audiência esmagadora. Começo por um evento, né? Não sei se foi um evento ou uma recepção que aconteceu com a República do Congo. Até hoje, né? As redes sociais aí andaram comentando que era um patrocínio, que divulgando até valores, né, que a Ponte Preta receberia desse patrocínio. E aí eu recebi uma informação através do Paulo Santana, que é um intercâmbio que a Ponte vai fazer com a República Popular do Congo. O que tem de acerto nisso e se já foi assinado algum acordo? Batista, na verdade é uma intenção. Tá? Nós temos aqui o diretor de Patrimônio Histórico, o Marcos Castiglieri, que há algum tempo fala com a República Democrática do Congo para a possibilidade de um intercâmbio de jovens atletas e de profissionais da área do futebol da Ponte Preta que poderiam ir à República do Congo para ministrar cursos, simpósios do futebol. Mas hoje foi um simples encontro. Eu não estive por mais do que 20 minutos, meia hora, com o pessoal, com os dirigentes lá do governo do Congo. E, a princípio, hoje é só uma conversa para que, no futuro, a Ponte Preta possa fazer esse tipo de intercâmbio. Não foi feita tratativa nenhuma de valores, não foi falado em valores. Ponte Preta recebe todos de boa forma, de boa maneira. Aqui a embaixadora recebeu uma camisa da Ponte. Bom, caiu a ligação, vamos recuperar aqui. Estamos entrevistando o Marco Eberlin, ele que é o presidente da Ponte Preta. São 17 horas e 35 minutos. Aguardando aqui, né, a restabelecer a linha para a gente conversar com o Marco Eberlin. Tá chamando? Perfeito. Isso. Recuperada a linha. Oi, Batista. Deu um corte aí. Não houve tratativas formais com envolvimento financeiro no dia de hoje. Existe uma intenção desse possível intercâmbio e hoje foi uma conversa rápida de meia hora, não mais que isso. E quem sabe no futuro possa haver esse intercâmbio e trazer rendimentos para a Ponte Preta. Antes de passar aqui para os companheiros, mais uma. De quem foi a decisão de levar só 3 titulares no jogo diante do Brusque? Do técnico da Ponte Preta. Não é bem assim também, né, Batista? O Arthur estava fora por cartão. O Elvis vinha numa sequência de jogos e lá é um campo de grama sintética onde diversos atletas foram prejudicados lá. O Simon é um atleta que já tem 35 anos, e lá o risco era grande de ele ter uma contusão. Na verdade, são 3 atletas que acabaram de viajar. Simon, Elvis e, se não me engano, o Diogo, que estava com o segundo cartão amarelo.
Vamos lá, Pedro Piscinato, a sua pergunta ao presidente da Ponte. Fala, Berlim, boa tarde, um prazer estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Na semana passada eu trouxe a informação aqui que a Ponte havia começado a acertar os salários, depois você acabou entrando em contato com a gente, falando que não havia pagado. Eu queria saber hoje, segunda-feira, dia 6/10, semana de derby, qual é a real situação dos salários referente aos jogadores da Ponte Preta? Esse caso eu vou te contar, hein? Deve ser o mais importante para os jogadores que você quer saber. Eu só desmenti porque não era verdade. Nós não pagamos ninguém a semana passada. O que foi pago foi o bicho. Nós tínhamos 2 bichos, um do Brusque e do Náutico. Eu não sei qual era o primeiro. Isso foi liquidado. A gente segue na expectativa de pagar algum numerário para os atletas ainda essa semana. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Marco Eberlin. Em cima disso, Marcos, boa tarde. Tem alguma previsão da parte jurídica da liberação das contas da Ponte? Infelizmente não, CH. Estamos tentando outras alternativas para fazer esse pagamento aos jogadores. O que houve foi uma reunião minha com os jogadores, tentando tranquilizá-los. Quando o salário chega a 3 meses, é difícil tranquilizar também, né? Mas reconhecendo todo o esforço feito por eles para levar a Ponte Preta de volta para a Série B, e que um compromisso nosso de que aqueles que ficaram aqui na Ponte Preta, que estão lutando até o fim do campeonato, a Ponte Preta vai encontrar uma fórmula e eles não vão sair de férias sem receber o seu salário. Aliás, esse assunto já deu muito pano para manga. E é interessante, né? Porque a Ponte está desafiando uma máxima do futebol. Futebol tem que ter salário em dia, porque senão o time não ganha, não vai, não sei o que e tal. E a Ponte, com essa dificuldade imensa, contas bloqueadas, devido a ações que existem na justiça, inclusive de ex-presidentes, o caso do Sérgio Carnielli e também do Vanderlei Pereira, não está conseguindo pagar e o time ganhando partidas, batendo recordes, inclusive de vitórias seguidas, conseguiu o acesso e só depende dela para conseguir chegar à final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está quebrando, né, todas as regras do futebol. Mas eu tenho dito aqui de que a Ponte não está pagando, não é porque não tem dinheiro, é porque as contas estão bloqueadas. E aí, quase sempre aparece um torcedor dizendo: por que que empresários pontepretanos que gostam da Ponte não se juntam e conseguem esse dinheiro para pagar a Ponte? Acontece que eu gostaria que você falasse a respeito disso, ô Marquinho, mas não pode, não é isso? Porque para fazer o pagamento do salário, o dinheiro tem que sair da conta da Ponte. Se algum empresário que tem a bufunfa, que tem o dinheiro, o cascalho, o carvão, quiser pagar diretamente os jogadores, não pode. Porque mesmo pagando, a Ponte ainda vai ficar devendo, não é isso? É mais ou menos isso, Batista. Eu digo o seguinte: primeiro que esse tipo de situação já não existe no futebol há muitos anos. Algum simpatizante, algum torcedor, ex-dirigente, atual dirigente, vir aqui pagar folha de salário, isso não existe mais. O que existe, de vez em quando acontece, um ou outro dirigente atual, ex-dirigente, contribuir com uma premiação para um jogo específico, né? Mas a Ponte, como eu disse, eu acho que, e não quero briga, não quero celeuma, eu acho que tem tanta coisa para falar da Ponte Preta e falta um pouco de criatividade para quem cobre o clube, seja de qualquer emissora, não estou citando a sua, não, para ter alguma outra coisa para falar. Parece que o assunto principal é se pagou o salário. Aí parece que o jogador está ligando: não esquece da gente, hein? Avisa aí que não pagou. Não precisa, eu mesmo venho em público e falo. Então, vai ser pago, nós vamos pagar salário. Quem sabe essa semana já entra algum numerário para eles.
vamos liquidar a premiação. A Ponte Preta, isso o repórter nenhum comenta, né? O que nós pagamos de bicho na Série B é quase a totalidade dos valores repassados pela CBF para a disputa da Série B. Ou seja, a Ponte pagou bicho, pagou premiação de Série A, de Série B, desculpa, Série B de clube de ponta. E os jogadores sabem reconhecer isso também. Os jogadores vinham recebendo normalmente até o mês de junho ou julho, não sei te dizer, agora, rigorosamente em dia. Mais ainda, no começo do ano, por 3 ou 4 oportunidades, nós pagamos de forma antecipada. O ambiente nosso é sadio, não receber é lógico que cria problema pessoal para cada indivíduo, para cada atleta. Eles querem receber rigorosamente em dia, atrapalha, mas foram homens de caráter, honraram e dignificaram o manto alvinegro, entrarão para a história por esse motivo, porque conseguiram acesso mesmo em situação difícil, como também entraram para a história aqueles, quando eu era vice-presidente e diretor de futebol em 2003, e ficaram quase 10 meses sem receber, e seguraram o touro à unha. A Ponte permaneceu na Série A, naquela oportunidade com o Abelão me ajudando muito. Hoje, com Marcelo Fernandes, e principalmente com a atuação do Brigatti e do Ricardo Koyama, também segurando o touro à unha para que evite discussões, distúrbios, que não se perca o foco para a partida. E o pessoal do futebol na Ponte está tendo a sapiência, a credibilidade ou a inteligência de mostrar para os atletas que eles vão receber o que eles devem. Vamos lá, CH, mais uma. Me desculpe insistir na pergunta que já foi feita pelo Batista, mas eu tenho uma curiosidade, Eberlin. Você responde ou não, fica à vontade, não é? Você participou de alguma maneira na decisão de poupar os jogadores em Brusque? De forma alguma. Há muito tempo, eu acho que nessa minha gestão como presidente, eu tenho qualquer ingerência no futebol. Quem decidiu isso foi o técnico Marcelo Fernandes, sempre pensando no melhor para a Ponte. A Ponte foi competitiva lá, a Ponte guerreou, a Ponte brigou. Dificilmente as equipes vão lá e conseguem suplantar o Brusque, principalmente devido àquela característica de gramado que eles têm o dia a dia lá e as outras equipes não têm. Talvez o primeiro gol nos surpreendeu, ou o segundo ali, que poderia ter feito a falta, mas a Ponte combateu. Eles acharam, nós apertamos o resultado, se postaram atrás como gostam de fazer, e ficou difícil a Ponte entrar. Então, eu vou culpar hoje o nosso comandante. Ele, hoje, né, o CH, coisa que eu não gosto, mas eu não gosto não, eu entendo, né? Quem escala time é fisiologista, é preparador físico, é departamento médico, ou melhor, quem deixa os jogadores à disposição para o técnico, né? Então tem sempre luz amarela, luz vermelha e luz verde, né? Os exames que são feitos, olha, segura porque vai estourar. Principalmente, já está com uma tendinite, já está com alguma queixa, vai jogar naquele campo, pode trazer problema. Então, o Marcelo optou por isso, todo mundo acatou e acredito que ele tenha feito a melhor escolha, como vem sendo feito por ele até o presente momento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. A pergunta para o presidente Marco Eberlin. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a você, um abraço a todos os nossos ouvintes e um grande abraço para o presidente da Ponte. Muito obrigado ao Marquinho por estar nos atendendo. Ainda nesse tema, Marquinho, as contas estão todas feitas, o destino está traçado dos 4 times
que se classificaram para esse quadrangular no emparceiramento, só a Ponte já subiu. Eu acho que o grande objetivo já foi alcançado, mas eu insisto nesse tema porque na última semana, acho que na quinta-feira, o presidente da CBF veio e apresentou um novo calendário do futebol brasileiro. E o título da Série C, ele passou a valer muito mais. Muito mais. Ele vale, por exemplo, para o campeão, a vaga na Copa do Brasil, mas já entrando na terceira fase e com uma premiação de R$2.200.000 pela participação, passando ou não. Então acho que isso muda muito o cenário, interfere em caso positivo no orçamento de 2026 da Ponte e de qualquer outra equipe que conquiste o título. Nesse momento, só Ponte ou Guarani estão nessa briga. Então, pelo fato desse título, que seria simbólico, mas importante, um título de âmbito nacional que a Ponte não tem, um campeonato de 20 times com muita tradição disputando esse campeonato num formato difícil, cruel até, muito curto na primeira fase e depois mais apenas 6 rodadas para definir quem ia subir, e a Ponte tirou o pedido. Com crise, sem crise, com salário, sem salário, a Ponte tirou o pedido e foi a primeira a subir. A pergunta é em cima disso. Como se valorizou muito, e há 2 ou 3 dias atrás, esse título da Série C, foi conversado a respeito disso, se você é que você tem conhecimento, de que pudesse ser feita uma nova reavaliação de possibilidades de escalação, porque se a Ponte tivesse empatado em Brusque, ela já seria campeã do grupo e não seria alcançada por mais ninguém. Em função dessa grande valorização da conquista e muito recente na mudança aí da Copa do Brasil, houve essa reavaliação ou a decisão já estava tomada e ela era imutável? Um abraço para você. Um abraço, Valdemir. Olha, de novo, primeiro, desde o dia que eu sentei com João Brigatti, e nós havíamos sendo rebaixados, acabamos sendo rebaixados, com o Ricardo Koyama, e nós contratamos o Alberto Valentim, nós vamos comer o boi aos bifes, temos um campeonato paulista dificílimo, onde a Ponte entra com a moral baixa, porque vinha de um rebaixamento, não poderíamos correr risco no Paulista, optamos por montar uma equipe experiente, mais rodada, com jogadores mais velhos. Olha, caiu novamente, né? Não sei onde está o presidente, mas a internet lá não tá legal. Tem que levar em consideração, né? Se você tivesse lá no meio do deserto, lá na Turquia, em Singapura, 45G. Não ia cair a ligação, mas aqui no Brasil, infelizmente, tem esse problema. Refeita a ligação. Carvão aqui. Pode seguir, Marquinhos. Então, tudo foi traçado. Até a presente data, eu sempre falo isso para a comissão técnica, para a diretoria. Aprendi isso muito lá atrás, que o boi se come aos bifes. Não dá para comer o boi de uma vez só. Né? O primeiro objetivo sempre foi o acesso. Mas desde o começo, os próprios jogadores falaram, nós vamos ascender e vamos disputar o título, para ganhar o título. Então tem a importância de um campeonato que a Ponte não tem a importância da Copa do Brasil em uma outra fase, mas eu acho que a Ponte, eu posso depois te confirmar, mas eu acho que a Ponte já tem vaga na Copa do Brasil, independente do título. E tem a rivalidade do jogo. Não é? Agora, não é que ninguém falou nada para o Marcelo, o Marcelo anda com o regulamento mais debaixo do braço do que nós mesmos. Mais do que o Marcelo, aliás, mais do que nós, mais do que os torcedores, o Marcelo quer ser campeão da Série C. Tem tratado com muito carinho isso, tem unido o elenco, fala de todas as dificuldades que nós temos, pede o crédito dos jogadores na diretoria.
Mas quem garante também, nós não levamos 3 jogadores que tinham risco de lesão, 2 que tinham risco de lesão. Elvis e o Elvis estavam com problema com um parente seu, uma criança, recém-nascido de 4 meses de idade, com grandes problemas hospitalares de saúde, e que tinha pedido muito, ele ia até forçar um cartão, talvez. Quando ficou aquela situação de estar perdendo o jogo, ele segurou, né? Mas então o Diogo tinha 2 cartões, o Simon, 35 anos, na zaga, com uma pegada forte, que não vinha jogando também, entrou mais agora na reta final, né? Foram 3 jogadores, porque, como eu disse, o Arthur tinha 3º cartão amarelo, o Toró estava sentindo, né? Esses jogadores não podiam mesmo viajar, e eram só 3. E se nós levássemos esses 3 lá, perdêssemos o jogo, ou não conseguíssemos empatar, né, a partida, e perdêssemos o goleiro que vem em grande fase, o zagueiro titular e o Elvis. 3 grandes peças no tabuleiro da Ponte Preta. Hoje a conversa talvez seria outra. Então, eu acho que ele optou por uma situação correta, porque se a gente perde lá e perde jogadores, a partida, que já é difícil no próximo sábado, ficaria ainda mais difícil. A sua avaliação... Tigrão, só para a gente dar uma girada, né? Eu vou rápido, pode o Tigrão concluir aí, Batista. Então vai. Não é que eu temo mesmo, Batista, me perdoe. Na sua avaliação, Marquinho, eu tive, né, a gente, semana de derby, já começa, depois que terminou a rodada no sábado, a gente já começa a tentar projetar o que vai acontecer. Você acha que, por exemplo, o Guarani, ele entra por 2 objetivos. Eu vou tirar a Copa do Brasil, que vale para os 2. O Guarani entra pelo título, secundariamente, mas entra para subir, né? Quer dizer, então, a motivação, teoricamente, do Guarani é pelo acesso e, por consequência do acesso, pelo título. Se ele ganhar o jogo, se não ganhar, ele não se qualifica para ser finalista. Em caso de vitória. Então ele tem 2 grandes objetivos. A vitória por si só garante o acesso e o título. E a Ponte, por competência dela, queiram ou não, ela subiu com 2 rodadas de antecipação. E ela entra por um objetivo, porque o outro já está conquistado, que é o título e todo esse benefício depois de terceira fase da Copa do Brasil. Você acha que esse jogo mais de vida ou morte para o Guarani do que para a Ponte pode mudar o comportamento dos times em campo? Ou não, quando rola o derby, é rivalidade acima de tudo e se esquece tudo? Batista, eu acho que se esquece tudo. Batista não, desculpa, Valdemir. Nossa equipe, acho que já foram 3 derbys esse ano, se não me engano. Alguns outros jogadores que participaram de derby ano passado, ano retrasado, sabem o que significa isso para a nossa torcida, sabe a dificuldade do jogo, tá? Eu acredito até a equipe adversária hoje com até ligeiro favoritismo, tá? O Guarani com ligeiro favoritismo em cima da Ponte. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se a Ponte tivesse liquidado o jogo contra o Brusque, ou antes até mesmo, se tivesse liquidado, talvez com uma vitória contra o Náutico, esse jogo iria pegar fogo da mesma forma. O Guarani classificando ou não, o Guarani tendo condição de ir à final ou não, de ascender ou não, a rivalidade é gigantesca na cidade de Campinas. Eu brigo com qualquer jogador, ou pondero com todo jogador que aqui chega, que nem o Grenal paralisa tanto uma cidade como o derby campineiro. Tá? Para mim, é a maior rivalidade de futebol no âmbito nacional. Tá? Muito mais forte do que Paysandu e Remo, do que o Grenal, do que os clássicos cariocas, os clássicos paulistas. Né?
do que o Atletiba lá no Paraná. Aqui é uma coisa, eu acho que até pela situação que os dois clubes se encontram há muito tempo, né? O grande troféu sempre é o Clássico Campineiro. Tá? Esse ano nós estamos com superávit. Nós, se não me engano, temos 2 vitórias e um empate, acho que é isso, né? Mas a torcida quer que ganhe sempre, quer que consiga suplantar o adversário sempre. Do lado deles, a mesma coisa. Então, independente do que vale, se é ascensão, se é título, se é Copa do Brasil, o jogo ia ser de suma importância de qualquer maneira, Valdemir. Olá, Pedro Piscinato. Oi, Berlim, já seguindo, falando aí do derby do próximo sábado, você citou aí até que teve premiação extra para os jogadores pelas vitórias diante do Brusque e também do Náutico. Queria saber como vai ser essa semana, se você vai participar efetivamente próximo ali do grupo durante essa semana de trabalho, às vésperas aí do derby 212, e se você já acordou com os jogadores algum valor por premiação em caso de vitória. Deixa eu fazer uma pergunta para o Valdemir, que é os universitários. Ainda existe o FMI? Tem. Pazinato, né? Deve fazer parte. Não. Ele só fala em cifrão, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. Pazinato, eu vou te dizer uma coisa. Você errou o sobrenome do menino, pô. Como é que é o Marquinhos, quando a sobrenome? gente conversou, você não errou, né? Como é que é o sobrenome? Piscinato. Piscinato, perdão. Não é desculpa. Pazinato, pô. Mas não é possível. O Eberlin, Eberlin, você tá ficando velho, porra. Não é possível. Perdão. Não é possível. Parece que tá Eu falei tá trocando 200 Jesus por vezes Genésio. o nome aqui Não, do Pedro Piscinato. E dentro da Piscinato. pergunta do... Conversou, ele Não, mas acertou, eu- ele e de- acertou. Não, o dentro da Ô, Batista, pergunta eu do não tenho mais Pazinato, 50, até eu não. já errei aqui. Dentro da pergunta do Mas eu Pazinato, vejo aí um Você tá repórter pior do que o Tigrão, ô Marquinhos. excelente qualidade de futuro promissor. Vou te dizer o seguinte. Tem tantos problemas dentro da Ponte Preta que eu gostaria de ficar junto ao elenco profissional 24 horas por dia, como fiz no passado, aonde eu melhor atuei na Ponte Preta. Tá? Você mesmo está perguntando de valores. Para eu buscar valores, eu tenho que estar no gabinete, infelizmente. Agora, diante de se precisar da minha intervenção, tanto o Brigatti como o Ricardo, o próprio Marcelo vão me chamar e eu estarei lá, os capitães, que são os líderes do time, Diogo, Elvis, Arthur, Simon, jogadores mais experientes, também tem ligação direta com o presidente, chamam o presidente. Ultimamente eles não estão gostando de olhar para minha cara, não, porque eu só falo amanhã e não dá, amanhã e não dá. Então, não sei se o presidente está com moral com esse grupo, não. Mas com certeza terá premiação, vai ter premiação para esse jogo. Eu não defini ainda a premiação do acesso. E nós precisamos falar para os jogadores o que nós vamos pagar pelo acesso conquistado. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é liquidar o último bicho que nós temos com esse atleta. É um orgulho isso para mim, se os salários estão atrasados, mas eu terminaria o ano nessa fase sem nenhum bicho em débito com os nossos jogadores. Isso para mim é importante também, eles merecem, mas fica tranquilo, você que faz parte do FMI, do Fundo Monetário Internacional, tão logo eu tenha conhecimento de pagamentos de salários, definição de premiação, eu vou fazer questão de você dar furo em todo mundo, eu vou te dar em primeira mão. Você está ávido por notícias para informar o FMI. O Eberlin, evidentemente que o jogo contra o Guarani é cercado de muita expectativa. Eu tenho certeza que a torcida da Ponte vai encher o Moisés Lucarelli. E é em cima do espetáculo, do jogo, da organização do jogo que eu quero perguntar. Tem algum cuidado especial, alguma promoção especial? Queria que você falasse do confronto aí, 5 horas da tarde contra o Guarani. Olha, CH, promoção não terá, são os mesmos valores praticados nas outras partidas, porque o clube precisa diminuir seu prejuízo, vem em crise financeira. Contamos com apoio maciço de todos os ingressos que foram colocados à venda, acho que por volta de quase 18 mil ingressos, que a torcida da Ponte compareça em massa, que a torcida das duas equipes tenha um cuidado
porque tem muita gente que não está envolvida com esse jogo, tem muita gente nas adjacências dos dois estádios, bem como dentro da cidade de Campinas, que não tem nada a ver com esse jogo. Mesmo aqueles que tenham, que nós possamos pensar primeiro no ser humano, depois no torcedor, que nós possamos ter certeza que hoje a presença de mulheres e crianças no estádio é muito grande, que tudo que ocorrer aqui na circunvizinhança, ou nos arredores, ou no entorno do Moisés Lucarelli, pode resvalar em perda de manda de jogo, né? Qualquer tipo de subir no alambrado, arremesso de algum objeto no campo, pode levar a perda de mando de jogo. A Ponte Preta está retornando para a Série B agora, não seria bom isso, tá? Graças a Deus, a imagem do nosso torcedor mudou muito na minha gestão. Raríssimos atos tivemos, né? E espero que continue isso até o fim do meu mandato, para mostrar o quanto é importante a presença da torcida organizada no estádio e quanto eles foram benéficos para a Ponte Preta nesses 4 anos que eu aqui estive, né? Quem segurou o touro à unha nesses 4 anos foram as torcidas organizadas. Tiveram um papel preponderante na frequência ao estádio, evitando ao máximo conflitos, não só com o arqui-inimigo, mas com todas as equipes adversárias. Estão de parabéns. Espero que após o término do jogo, se Deus nos ajudar com um triunfo nosso, mas independente de qualquer resultado, dentro da maior normalidade possível, a Ponte já subiu, vamos buscar o resultado porque existe a rivalidade. Hoje fui informado que o G-Crim vai estar aqui, tá? Parece que a PM já informou isso, o comando do jogo já informou isso. Vai ser um jogo que o Brasil inteiro vai estar de olho. Espero que a minha torcida faça uma das maiores festas já vistas, exemplo do que foi em 1981, né? Mas com bastante respeito a todos. Como eu disse, na primeira passagem minha, poucas crianças até havia, mas mulheres não era assim um contingente tão grande. E hoje o contingente de mulheres que estão presentes no estádio é grande. Hoje eu recebi aqui a presença da secretária da Mulher de Campinas. Agora me fugiu o nome. Acho que é Alessandra, doutora Alessandra. Batemos um papo também para que a mulher possa ser bem atendida, que seja respeitada como vem sendo dentro do nosso. Bom, caiu mais uma vez a linha do Marco Antônio Eberlin. E vamos aguardar aqui para refazer a linha, né? Já estamos no encerramento da entrevista, mas pelo menos para ele se despedir. São 18h05, aguardando aqui, refazendo a linha com o Marco Eberlin. Aí. Oi. Completando, Batista, Marquinhos. Terminando pro CH, todas as providências que cabe à Ponte Preta tomar, os ofícios necessários aos órgãos públicos e às autoridades de nossa cidade já foram providenciados. Bilheterias abertas amanhã a partir das 9 horas da manhã. E para confirmar o que eu havia dito aí para o Valdemir Gomes, a Ponte está na Copa do Brasil por uma das 6 vagas pelo ranking nacional de federações. Mais uma vez, para minha felicidade, esse ranking tem muito peso naqueles 9 anos que eu segurei a Ponte Preta na primeira divisão. Então, é um orgulho para a Ponte Preta, é um orgulho pessoal para mim. E nós já estamos na Copa do Brasil também, né? A diferença é que tudo dentro da normalidade, CH. A diferença é que a Ponte, nessa situação, entra na primeira fase. O cachê é 1.300.000. Se for campeã da Série C, entra na terceira fase, 2.300.000. Então a diferença é de R$1 milhão. Só para finalizar de minha parte. Tem que se ponderar, é lógico.
É A importante, parte sim. financeira se pondera também. Vamos lá, Tigrão, temos que encerrar. Encerrar. Como é a última minha, é uma só, É a última trifacetada. sua e a última da entrevista. É uma minha, eu entrei depois para Vem variar. devagar, hein? Vem devagar. Não, a minha é a última, é trifacetada. Primeiro, Nossa, então vai demorar. não é nada. Olha como que é café pequeno. Primeiro, você acha que o Náutico vai mandar algum via Hélio dos Anjos? Segundo, você pediu uma vigilância especial em torno do Gé, do departamento médico, de todo mundo, para ver se o Gé vai jogar, se você acredita nisso? Eu acho que ainda não dá para saber, porque tem uma semana aí para o jogo, não é? E em terceiro, como é que a Ponte vê essa preparação para um derby que nos remete, pela importância dele, a 81, que você acabou de dizer, valeu uma vaga na final e um título do primeiro turno, e a 2012, que valeu uma vaga na final do Campeonato Paulista. O jogo foi no Brinco, aquele chamado jogo do Medina, 3-1 para o Guarani, e o de 81, 3-2 para a Ponte, com gols de Oswaldo, Serginho. Esse foi o derby do Birigui, aquele foi o derby do Medina. Serginho, o segundo, o Oswaldo, o primeiro, e o Odirley, o terceiro gol. A Ponte venceu por 3-2 aquele timaço do Guarani, que foi, talvez, tinha o mesmo nível do time, até porque tinha muito jogador ainda. 2 minutos, ô Marquinhos. Do time campeão de 78. São 3, Marquinhos. 2 minutos. Mas rapidinho, assim, de bate e pronto. Primeira é rápido. Agora perdi. A primeiro, Hélio. O Ronaldo, você acredita então, que mande algum lembrei, dentro de uma mala achismo, branca via Hélio dos Anjos? No achismo, porque dirigente não se envolve com isso. Né? Eu acredito que possa vir dos dois lados lá. Mas é só achismo meu, tanto do Náutico como do Brusque, mas na condição de achismo. Segunda. Gé, teve segurança especial Falei com o Gé hoje pela manhã, ele disse para mim que joga o derby, agora depende do departamento médico. Mas me falou, eu vou jogar o derby, presidente. E todo o derby, a preparação é especial, mas esse nos remete a 81, a Ponte campeã, e a 2012, o Guarani finalista contra o Santos, ganhando da Ponte. Por esse molho, por esse tempero especial de remeter o vencedor à final da Série C, tem algo de diferente na preparação ou é aquilo de sempre? A preparação para o derby, Valdemir, sempre é diferenciada. Agora, nesse ano, como nós temos uma equipe extremamente canchada de jogadores mais rodados, a gente costuma não pressionar tanto, né? Até porque é aquilo que eu te falei. Vou falar pela minha equipe. A minha equipe quer jogar esse jogo. A minha equipe quer vencer esse jogo. A minha equipe quer disputar o título. Jogo é jogado, é dentro do campo. Eu acho que até o Guarani, diante da necessidade, é favorito. Mas vai encontrar pela frente uma equipe que vai transpirar, que vai correr e que vai mostrar para o torcedor nosso que quer vencer a partida. Agora, a preparação diferente, eu sou um pouco contrário a mudar o que se vem fazendo. Eu digo, contra a derby já foi feito esse ano 3 vezes de forma diferente, né? Um pouco mais diferente. E não será diferente agora. Nós temos 2 especialistas lá no departamento de futebol, que é o Brigatti e o Ricardo Koyama, acostumados com esse jogo, por diversas vezes participaram comigo também como dirigentes no passado, na primeira passagem minha aqui, o Ricardo como gerente do Amador na época, e o Brigatti como preparador de goleiro. Procuro dizer para eles, para os nossos dirigentes, e eu já cometi erro nesse jogo, o que eu aprendi com o Peri e com o Lauro Moraes, o maior presidente da história da Ponte. Dirigente não torce, tem que se manter equilibrado diante de qualquer circunstância, com os olhos bem abertos, cuidando de todos os detalhes, diretor administrativo da área administrativa, diretor de futebol do futebol, diretor de segurança da segurança,
diretor que recepciona a equipe, a diretoria visitante com os mesmos cuidados, e o presidente acima na cadeia alimentar, tomando canto de todos esses diretores para que o evento ocorra dentro da normalidade. É diferente, mas a vida continua no dia seguinte e cabe à minha pessoa preservar a vida, preservar a segurança de todas as pessoas que estarão envolvidas nesse evento. E cabe ao Marcelo Fernandes, nosso comandante maior, a traçar a estratégia para tentar vencer esse jogo de extrema dificuldade que teremos no próximo sábado. Abraço, Marquinho. Muito obrigado pela entrevista. Batista, Valdemir, CH, Piscinato, do FMI. Você vai ver, Batista vai arrumar um jargão para você aí. Piscinato do FMI. Isso aí é pelo Delfim Neto, pô. Extremamente promissor, correto. Só quero que ele me ligue antes, né? Será que é verdade? Ô, Marquinho, o médico trocou teu remedinho. Hoje você tá calminho, pô. Não, é aquilo que eu falei. Se ligar para mim antes, para escutar a minha versão, porque eu sou dinossauro como você, Tigrão. O Batista também. Agora o pessoal mais novo vê na internet que quer sair na frente. Pô, sou do tempo que o cara, olha, vou falar que o pau comeu aí no estádio. A meio-dia. O senhor tem alguma coisa para falar disso? Não, não tenho, é verdade ou é mentira. Hoje não. O pessoal dá, e aí vem o Iberlin atrás para apagar um incêndio. Eu não aguento mais isso. Está chegando ao fim. São mais 30 dias, 40 dias aí. Devolvi a ponte do lugar que, infelizmente, ela saiu da minha mão. Ela já está de volta. E espero que a Ponte Preta, olha, a terraplanagem do CT terminou. Está na fase agora de drenagem, depois gramar. Talvez seja a maior obra da história da Ponte Preta depois da construção do Estádio Moisés Lucarelli. Com isso pronto, a ponte terá um upgrade gigante. Então, a ponte é vida nova, vive um momento de dificuldade nos últimos 60 dias por problemas jurídicos e financeiros, mas que logo, logo estará sanado. E a ponte tem tudo para voltar numa crescente. E como eu disse, o plano da ponte não é... Quem falar que vem aqui em 1, 2 anos resolve, não vai resolver. A ponte é para 10 anos, 12 anos, para colocá-las nos trilhos e voltar a ser muito forte, como sempre foi. Tchau. Um abraço. 18h15, vem aí o Derby 212.